Bem, meus irmãos, a graça e a paz, shalom, voltamos com as nossas aulas de Teologia Pastoral, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor da Faculdade Bereshit, Faculdade Bereshit Seminário Bereshit e Seminário Tabernáculo. O Ministério Tabernáculo é uma organização que está fundada aqui há mais de 52 anos, cujo presidente fundador é o pastor José Manuel da Silva, que mantém esse seminário aqui desde 1992, que dá o ensino básico para todos os seus obreiros, graças a Deus por isso. Nós então estamos tratando da matéria que está contida no livro 6º. No 6º livro tem a matéria Teologia Pastoral 2, lembrando que essa é a segunda fase dela. No 5º livro tem a matéria Teologia Pastoral 1. Nós estamos no livro 2. Na aula passada demos uma introdução geral, mostrando sobre o ministério da palavra, falando de evangelista, pastor, profeta, mestre e apóstolo, as diferenças principais e especificamos um pouco sobre essa palavra pastor, que vem de pastor de ovelhas, pastorear. O verbo ra'á no original hebraico, falando disso, de cuidar, de zelar, né, pastoreio. A aula de hoje falaremos então da primeira fase da apostila. Vamos trabalhar na apostila para ficar mais fácil. E a primeira parte que é apresentada aqui, no livro texto, livro didático, é o Ministério de Oração na Igreja Local. Então, a gente falar de oração, o pastor precisa de ter uma vida de oração, né? Não tem como você liderar, não é só pastor. Na verdade, a vida cristã sem oração, ela não tem condição de existir, né? Porque na verdade o que é oração? É a comunicação, né? É a comunicação do Pai, você, da pessoa que está aqui na terra com o seu líder, o seu sumo líder, com o seu pastor mor, né? O sumo pastor, dizia Pedro. Então, se nós não tivermos uma vida íntima com o nosso líder, com o nosso pastor, com o nosso diretor, com aquele que nos mantém vivos e tal, que é o cerne da nossa igreja, da máter da igreja, a célula máter da igreja, nós não vamos ter como progredir na vida espiritual. E se o membro tem que orar, você imagina o líder, né? Orar não é implorar a Deus que faça algo que ele está pouco inclinado a fazer. Não se trata de vencer a relutância de Deus, é forçar a vitória de Jesus sobre Satanás. É executar na terra as decisões relativas a assuntos humanos. É tomar posse aqui, é executar, né? Para falar de execução, precisa entender um pouquinho do judiciário. Você entra com a ação, o juiz te dá a sentença, você ganha uma sentença. Mas você tem que depois executar a sentença. Já é outro setor. Ganhar é uma coisa, a ação. Agora, executar a sentença é outra, né? Então, a gente, quando começa a trabalhar na obra de Deus, tem que ter uma procuração, né? Nós representamos Deus aqui na terra. Então, nós temos que falar sempre com o nosso procurador. Nós somos procurador de quem nos deu a procuração. Então, nós temos que ter contato íntimo com esse nosso pastor, sumo pastor, com o nosso pai, né? Então, a oração é fundamental ao estabelecimento e manutenção da igreja. Se o membro tem que orar, você imagina o líder. Então, é preciso ter uma vida de oração. E, graças a Deus, aqui no nosso Ministério Tabernáculo, o nosso pastor presidente, que já está jubilado, né? Pastor José Manuel da Silva, ele manteve isso aí. Ele reconheceu suas poucas qualificações em termos de teologia, em termos de estudos, que tinha pouco estudo. Ele cobriu aquilo, suplantou com a oração. E orava muito. E Deus abençoou, conseguiu chegar onde chegou. Estamos aí em mais de 7 estados brasileiros e até no exterior. Tudo através da oração. Então, o diabo não tem medo de igreja com conjunto coral grande, não tem medo de igreja com Kombi, não tem medo de igreja com muitas janelas chiques, com ar-condicionado, com instrumental de primeira linha. Não tem medo, nada disso. O medo dele é quando os crentes começam a orar, né? E tem até vários corinhos que falam isso, né? Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas, vidas hão de se salvar. Então o segredo é a oração. E a igreja que ora é o exemplo mais fácil de a gente entender. Essa igreja que ora, você encontra lá na história da igreja do Evangelho Pleno na Coreia, né? Lá na ilha de Oido, na Coreia do Sul. Que começou na barraquinha com 100 pessoas e eles começaram orando, pedindo 1000 membros por dia, né? 1000 membros por dia, 1000 membros por ano, né? E em 6 anos eles já tinham 7000. Tinha passado do objetivo deles, né? Do chamado Paul Jung-cho, depois passou para David, né? David Jung-cho. Quem lê o livro A Quarta Dimensão consegue entender um pouquinho desse, né? Depois de 20 anos, eles já tinham, então, quando passou 20 anos da fundação da igreja, eles já tinham chegado a mais de 500.000 membros, né? E assim tem crescido muito, a ter mais de 500.000 membros.
E hoje em dia tem mais de milhões de membros, a igreja fica engoído. Mas o segredo desse, como sempre pode saber, e ele fala sobre isso, é a oração. Cada um membro daquela igreja tem a responsabilidade de orar 3 horas por dia. Assim como em Jerusalém, a primeira coisa que o judeu faz quando levanta é passar, ir para o serviço, passar no muro das lamentações, fazer a oração dele, a prece dele e ir para o trabalho. Lá nessa igreja aqui, eles têm reunião de oração das 5 da manhã. Ninguém, tem cultos de orações, ninguém vai para trabalhar, ninguém faz nada sem primeiro passar lá, né? Várias pessoas têm visitado esse motivo de visitação, porque para entender como é que aconteceu esse mistério, né? Dessa igreja crescer tanto, devido à oração. Então, cada membro ora no mínimo 3 horas por dia, né? E o pastor costuma orar 5 horas por dia. Então, a gente vai observando que o chamado para mobilizar é preciso disso. A igreja que mobilizar, o líder que mobilizar a igreja cristã a orar, terá dado maior contribuição à história para a evangelização mundial. O segredo é e continua sendo orar. E aí a gente pega o texto de Esdras 7:10, que diz: Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e direitos. Então são 3 coisas importantes quando a gente entra nesse setor da oração. Primeiro, buscar, né? E o texto diz: buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Então essa sequência aí. Então, a Bíblia mostra isso o tempo inteiro, né? Orações respondidas. Muitas lideranças, muitas biografias. Você tem o John Wynne, o Hyde, né? O homem que orava, né? E vai por aí afora. Então, depois de buscar, cumprir. Ele não se dispôs apenas a buscar a lei, mas também a cumprir a lei. E todo pregador que não faz oração, não faz da oração importante forma de sua vida e ministério, é fraco como fator na obra de Deus. E impotente para projetar a causa de Deus nesse mundo. A gente sabe que tudo tem que ser na oração. Você vai pregar, você tem que orar para saber o que Deus quer que você fala, né? Você vai fazer uma coisa qualquer, tem que orar primeiro. Porque primeiro nós temos que manter comunhão com o nosso Pai, com o nosso líder, para saber se podemos fazer aquilo e se temos condição ou não. Orar é absolutamente necessário que façamos da oração o nosso pilar principal, né? Romanos 12 diz isso: perseverar em oração, né? Atos 6:4. Os líderes pediram que os diáconos cuidassem das mesas para que eles perseverassem na oração e no ministério da palavra. Então, o tempo todo nós vamos ver isso. A oração sempre na igreja primitiva foi colocada em primeiro lugar. Quando Pedro foi preso, eles estavam tudo orando lá, né? A igreja orava sem cessar. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, eles estavam orando. Então, esse é o segredo. E a terceira coisa, depois de buscar, cumprir, é ensinar. Ensinar a Israel seus estatutos e seus direitos, diz Esdras. Esdras quis entregar às pessoas o que havia experimentado e aplicado em sua vida. Então, é preciso fazer isso, né? Confia, quando Paulo orienta Timóteo sobre levantar as pessoas, ele diz: confia esses ensinamentos a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar aos outros. Então a gente tem hoje muito curso de teologia, né? Mas você às vezes não tem um curso de oração. Nós até tivemos aqui uma matéria muitos tempos atrás, nosso curso teológico, chamado proseucologia, que estudava disso, de oração, né? A oração é um curso permanente na escola de igreja. É um curso permanente? Tem muita pregação sobre oração? Fala-se muito de oração? Algumas igrejas têm um dia que é a reunião de oração, culto de oração. Aqui na nossa igreja, Ministério Tabernáculo, nós temos culto de oração nas terças-feiras. Mas tem igreja que nem existe mais isso, nem tem oração, né? Então é preciso que se coloque oração no currículo do ensino da igreja. Tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode fazer um programa de oração, né? Um programa de oração você pode fazer de maneira qualquer diferente. Pode fazer um relógio de oração, cada um coloca o seu horário dele ali, né? Pode fazer concertos de oração, que você ora com muitas pessoas juntos, né? Outras igrejas juntos. Você pode fazer uma oração de companheirismo, sempre orar com 1 ou 2 ou 3 pessoas. Pode fazer uma campanha de oração e jejum, né? Através de relógio, cada um põe o seu horário de orar. Pode fazer oração, cada um orar no dia do seu aniversário, dentro do mês, né? Tem vários modelos, né? Como jejuar também. E passar a pregar sobre oração nas igrejas, né? Pregações periódicas sobre oração. E pode até nomear uma comissão. A Maranata tem chamado grupo de intercessão. É uma coisa louvável, né? Tem uma equipe levantada ali por divina direção do Espírito Santo, que eles vão ficar encarregados de interceder pelas causas, né? Isso é uma coisa nobre, toda igreja deveria ter isso. Uma equipe, né? Um grupo de intercessão, um grupo de oração, uma comissão de oração. Como tem comissão de construção na igreja, comissão de visita, comissão de assistência aos necessitados, deve ter também a comissão de oração.
E principalmente orar pelo pastor, né? Fazer um escudo de oração. A igreja deve ter essa mentalidade, né? De levantar um escudo de oração sobre a liderança. Orar pelos vossos líderes, porque vão darão conta de vós. E ter treinamento, né? Precisa separar um período aí para treinar o povo a orar. O povo saber como é que ora. E claro, tudo isso na direção, na unção do Espírito Santo. Porque não adianta nada você fazer essas orações monótonas e repetitivas sem a direção do Espírito Santo. Então, primeiro deve se concentrar no despertamento espiritual, no verdadeiro avivamento da igreja. Não teve um avivamento na igreja até hoje, na história da igreja, que tenha começado sem oração. O avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, Nova York, 900 e pouco, oração. Quando o povo começa a orar, Deus muda tudo. Paul Yong-cho, no seu livro Quarta Dimensão, fala sobre isso, né? Sobre o poder da oração na quarta dimensão, né? Quando você muda de dimensão, sai das 3 dimensões humanas e passa para a quarta dimensão. Você passa a ser impulsionado pelo Espírito Santo. E você passa, então, a determinar, né? A determinação profética. Você passa a determinar as coisas acontecer, que é a reivindicação daquilo que está no mundo espiritual para acontecer aqui na Terra. Então, a nossa aula de hoje falou sobre a primeira coisa importante no pastoreio, que é ter um ministério de oração. Uma das coisas que o pastor precisa fazer e ter como hábito seu é orar. Sem isso aí não tem como a pessoa querer dirigir igreja, nem querer fazer trabalho algum no reino de Deus. Nem membro de igreja tem condição de seguir sem oração. Quanto mais um líder, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um abraço, divulga o vídeo, fica na paz, tchau, tchau.